Meu Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, pela presença do Teu Espírito Santo, por cada vida, Senhor, que está aqui presente, aquelas que estão acompanhando pelo YouTube, ó Deus, que a Tua graça se manifeste, que haja espírito de sabedoria, revelação, que os olhos do nosso coração sejam abertos, aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz, ó Deus. Senhor, que isso não venha ser desperdiçado por nós, ó Deus. Às vezes nós somos filhos e vivemos como se não fôssemos, ó Deus. Mas que o Senhor enche o coração de cada um de revelação, de graça, Pai. Meu Deus, que o Senhor traga conforto, consolo daquele que necessita aqui nessa manhã, ó Pai. Todos sintam a presença maravilhosa do Teu Espírito manifesta aqui no meio da Tua congregação, no meio dos Teus santos, nessas pedras vivas, ó Pai, que estão edificando juntos uma casa espiritual do Senhor, que é a Tua igreja, que é a Tua morada, onde o Senhor habita no meio da coletividade, que se torna a unidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor comece, Senhor, derramar, Senhor, da Tua presença renovadora, Senhor, acolhedora, Senhor, em cada coração aqui nessa manhã, ó Pai. Cada um enche o seu coração de expectativa daquilo que o Senhor tem para falar, manifestar, curar, transformar, renovar, Senhor, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar assim, acho que o som fica melhor ali. Vamos ficar aqui, vamos assim, né? Irmãos, prazer estar aqui com os irmãos, né? Depois de alguns dias, mais de meses, deu mais de um mês. Eu fui impossibilitado, né, de estar com os irmãos. Eu só tive na primeira reunião do ano. Amém? Só para não esquecer, né, nós temos algumas oportunidades aqui para os irmãos. Será que se eu pegar a baba dela, eu posso pegar o Covid? Pega aí o álcool. E administrar de máscara é ruim, né? Deixa eu pegar. Ok. Nós temos algumas oportunidades, né? Os irmãos já viram que nós estamos com novos componentes aqui no vocal, né? E já fica melhor, né? Eu vou tocar e não ter os demais componentes, fica meio vazio. Então, se você tem esse dom, sai capeta, sai, Satanás, sai Tá bom. Oi? Sai capeta. E se os caras não saem do bar, né, irmão? Não, para todo lado, né? Tem um álcool em tudo, diz que não pega nada, né? O cara todo de manhã 51, uma boa ideia e toca o barco para frente. Então, se você tem esse dom, né, quiser servir aqui com alegria. Tem pessoas que pensam que servir na nova aliança é servir o dia que der, talvez, aparecer por aí. Não, servir com gratidão, com amor, com compreensão que recebeu o dom. Amém? Claro que tem um dia ou outro você não pode vir, etc. Então nós estamos, se você tem esse dom, né, eu gostaria de ter esse dom, mas não tenho de cantar, né? Se eu começar a cantar aqui, não vê ninguém mais. Quando eu comecei a pastorear uma igreja, eu cantava, porque não tinha ninguém para cantar. E eu descobri que eu cantava, a pessoa não via mais o visitante. Aí eu descobri, né? As pessoas falaram, para de cantar. Então, assim, então você tem um dom, né? Pode me procurar, pode procurar o Alex ali, para você colaborar conosco, amém? Aqui é uma comunidade, aqui não é uma empresa, aqui não tem um dono, aqui tem uma comunidade. E Deus deu dons diferentes para os membros desta comunidade.
Amém? Outra coisa importante, irmãos, nós ainda precisamos melhorar o nosso trabalho com as crianças aqui no dia de domingo que nós fazemos o trabalho. Então, se você, né, entende que pode servir uma vez por mês, pelo menos, as crianças abençoando, né, numa comunidade ali, eu falando com o irmão da comunidade, eu falei que só a esposa do irmão ficava todo final de semana lá com as crianças. E nem uma irmã falou que queimava no coração dela. Eu falei, pede para elas ir sem queimar mesmo. Então, sem queimar. Vai lá só por amor mesmo, pelas crianças. Mas sem queimar nada, né? Tem gente que fica muitas vezes sentimental. Claro que existe mulher assim, que é apaixonada por criança, assim, que vai abrir grupo de conexão kids na sua região, tem uma pastora aí de uma outra igreja que ela fazia trabalho com crianças da favela. Então isso é outro tipo, isso é outro nível, isso é outro patamar, como diz os flamenguistas, né? Ganharam uma sorte esse ano que meu time São Paulo entregou o título assim, né? Falou, toma. Cara, o São Paulo só ganhou do Flamengo esse ano. Poxa vida, perdeu até do... Se jogasse para a terceira divisão, ia perder. Vamos voltar para o interesse. Então, se você, sem queimando, né, nada disso. Mas se você entende por encargo que existem crianças, essas crianças vêm aqui e elas precisam ser instruídas. E que se uma pessoa ficar toda semana, não vai ser legal. Então, você pode chegar ali para minha esposa, Fabiola, ela está por aí. Ela está ali, e você fala assim, ó, não está queimando, mas eu amo, quero ajudar as crianças sem queimar nisso. Amém? Para nós melhorar a qualidade cada dia mais e ser bênção para todo mundo, ok? E nós estamos precisando de voluntários para a mídia. Porque, irmãos, a gente estava transmitindo pelo Google Meet, mas esse tipo de reunião via Google Meet não dá certo. A confusão, o pessoal mandando mensagem para mim. Domingo passado eu estava lá porque eu fiz um exame de líquor que deu efeito colateral, dor de cabeça. Eu estava lá assim, e o povo mandando mensagem, cadê o link? Ele já achei. Graças a Deus passou esse negócio, amém? Então, assim, se você quer ser voluntário na comunicação, ajudar a transmitir pelo YouTube, o Nando veio hoje aqui servir nós, fala com o Nando aí, para você ser uma ponte nossa aqui com a comunicação geral da igreja na cidade, amém? Em nome de Jesus. Fabiola, traz uma água para mim, por favor. Amém, irmãos? Então nós temos essas necessidades aí que você pode colaborar. Se você quiser chegar aqui no domingo mais cedo, ficar lá no portão, recepcionar as pessoas, ficar ali na porta, fica livre, não é proibido, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de falar nessa manhã algo que tem muito a ver com o tempo que eu tenho vivido, né? Então é uma pregação para mim, se servir para você, pega um pouquinho aí, senão eu estou escutando e vai ser bom para mim. Eu quero falar sobre uma vida inabalável. Uma vida inabalável. Pai, fala com cada um aqui, Senhor. Nos estude na Tua palavra de forma profunda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, será que é possível vivermos uma vida que é inabalável? A própria palavra do Senhor diz, aquilo que é abalável precisa ser abalado. Aquilo que é abalável precisa ser abalado. Para quê? Para que se estabeleça algo que é inabalável. Amém? Será que é possível viver uma vida inabalável mesmo em momentos de tribulação e permanecer firmes? Será que é possível viver uma vida sem limites, sem limitações naturais? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz: por isso, não desanteriormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
Diga leves, e momentâneos. Diga momentâneos. Diga vai passar. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Verso 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, irmãos, a grande realidade, cada um de nós aqui, né? Nós temos que ser práticos com a vida, né? É que tem, muitas vezes o pregador, ele se coloca numa posição que parece com ele nunca passou na vida dele por um momento de que parecer estar fragilizado, não saber estar lidando com uma situação. Ele passa assim para as pessoas, né, como se fosse aquele super-homem. E aí ele parece que fica bem distante, né, a vida daquela pessoa, ou a história daquela pessoa, da vida real, da história das pessoas que estão ouvindo. Então, nós precisamos reconhecer que é muito mais fácil nos inclinarmos para aquilo que vemos, para aquilo que ouvimos, para aquilo que sentimos. É muito mais fácil nós nos inclinarmos para isso, né? Do que vivermos uma vida, né, em fé na palavra de Deus, naquilo que Deus fala sobre aquilo que estamos passando. Então existe um diagnóstico do médico, existe o diagnóstico da tua conta bancária, existe o diagnóstico daquilo que você está passando muitas vezes, existe aquilo que Deus fala sobre aquele assunto. Mas é muito mais fácil, irmãos, nós nos inclinarmos para e recebermos como verdade aquilo que ouvimos de forma natural, aquilo que estamos sentindo no nosso corpo, aquilo que estamos vendo lá na nossa casa, do que aquilo que Deus diz sobre aquilo. E normalmente, mesmo sendo filhos de Deus, nós vamos vivendo uma vida natural. Nós vamos inclinando a nossa vida, a nossa fala começa a ser uma fala natural, e nós começamos, né, a nos desanimar de forma profunda, nós começamos a perder as nossas forças, nós nos entregamos, nós desistimos de coisas que Deus falou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sonhos, palavras proféticas que Ele falou sobre nós, né? E muitas vezes nós imaginamos, porque a palavra profética, irmãos, o dom é muito importante. É por isso que Paulo fala que melhor do que orar em línguas é o profetizar, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza, ele edifica o corpo. E é muito interessante, né, que talvez muitos falam, não, eu não preciso de profecia, porque Deus, a profecia é a própria palavra. Amém, a profecia é a palavra, e nós temos que nos apegar à palavra. Nós não podemos virar dependentes de profecia, mas que é importante em certos momentos da vida, quando Deus, né, vai lá de forma bem pontual e reafirma diretamente para você algo sobre a sua vida. Eu recebi uma palavra profética bem específica de uma mulher que eu vi ela. Eu falei com ela uma vez, ela mora em Curitiba, falei porque ela queria conhecer Mosaico. O meu telefone estava lá no Instagram do pastor Marcelo. E aí ela entrou em contato comigo, falei com ela uma vez. A gente tentou conectar ela lá com Curitiba, mas onde ela mora é bem distante de onde nós temos as reuniões em Curitiba. Acabou não dando certo. Mas ela estava participando de um grupo de oração lá via Google Meet em Curitiba, e lá estava orando por uma pessoa. Essa pessoa, ela estava orando por mim, alguns amigos meus que moram num bairro lá chamado Bairro Alto. Mas ela não conectou, porque ela falou comigo uma vez, nem conectou, né, essa oração à minha pessoa. No outro dia de manhã, ela estava na casa dela,
e Deus falou para ela que aquela pessoa que eles estavam orando era eu. E ela entrou em contato comigo e perguntou, o senhor está passando por alguma enfermidade? Eu falei, sim. Você está tendo alguma enfermidade na cabeça? Eu falei, sim. Então Deus fala para você não se preocupar, porque Ele já está cuidando. Então assim, né? A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas naquele momento foi bem cirúrgico, né? Até porque em relação à cura, eu tenho percebido que existe uma fragilidade da nossa fé em crer realmente que Jesus levou as enfermidades. Parece que ele levou, mas não levou de todo mundo, levou de alguns, e é uma dúvida, assim, nós não temos aquela convicção. E quando a gente não tem convicção de algo que Deus fala, aquilo, o diabo trabalha naquela margem de dúvida. Ele trabalha, né? Porque esse assunto de cura é tão falado e tem tanta coisa que é falado sobre isso, que acaba produzindo uma dúvida em relação a isso, né? Então, assim, mas aquela palavra foi tão importante para mim, então isso Deus me despertou, falando, nós como igreja, e é interessante quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala que nós devemos buscar os dons, nós devemos buscar os melhores dons. E não falou que era uma opção, não falou se você quiser, se você tiver fim, se estiver queimando. Não, ele falou para você buscar os dons. Então nós, eu fazendo uma meditação no mês de janeiro, eu percebi que a igreja hoje de Jesus está mais ou menos assim. A igreja lá, talvez que você acha mais absurdo, que tem algumas loucuras sobre usos e costumes, mas você vai lá, qualquer crente lá acredita em cura. Qualquer crente lá acredita nos dons espirituais. Então eles são a igreja dos dons. Mas aí você olha assim, tem tanta besteira que eles acreditam, né? Chegam a acreditar que se a mulher tirar o pelo do sovaco, vai perder a salvação. É absurdo. Aí você pega as igrejas da palavra. Igreja da palavra, você pega alguns irmãos ali tradicionais, inclusive se você quiser pesquisar sobre teologia, eu não vou falar o nome deles, porque são irmãos que respeitam. São uma bênção, não quero macular nada sobre eles. Mas você vai lá sobre eles, aí eles vão ensinar sobre o sensacionalismo, que eles creem que cessou os milagres nos apóstolos. Pô, então, se eu estou mal, se eu estou passando por uma dificuldade em tempo de pandemia, o que eu quero saber desse irmão, das palavras bonitas dele? Eu não me interessa nesse momento. Aí você vê lá outra igreja X, da teologia da prosperidade, mas né, que lá você vai lá e parece que os caras estão ousados e acreditam no milagre e vai. Então você tem a igreja da palavra, você tem a igreja do milagre, mas que é estranha e tem outras coisas muito estranhas. Você tem a igreja da escola bíblica, que estuda a Bíblia, mas não tem a manifestação do poder. Se vier um demônio, vão correr. Então você vê a coisa meio fatiada. Você vê meio fatiada, né? Eu fiquei pensando comigo, será que eu visitaria a Mosaico Brooklyn, ou a Mosaico em geral, se na situação que eu estava? Será que eu falar, não, eu vou lá naquela igreja, naquela comunidade lá no Brooklyn, nas suas conexões aí espalhadas pela grande São Paulo, que aquele povo lá, eles ensinam a palavra, mas eles creem na manifestação daquela palavra para os dias de hoje. Então, se eu for lá, o pau vai quebrar, eles vão orar por mim, eles têm convicção disso, eles fluem nos dons espirituais. Então, será que o desejo de Deus é nós sermos a igreja assim, boa na palavra, né? E meia boca nos dons, mais ou menos na oração? Será que o desejo de Deus não é que a sua igreja vive em plenitude? E é isso que nós queremos, amém? Amém. Então, é muito mais fácil nós nos inclinarmos para as coisas naturais do que termos fé na palavra de Deus. Entretanto, viver baseado no que se vê, não é o que Deus projetou para os seus filhos. Deus não projetou a sua igreja, seus filhos, para viver limitado por aquilo que vê. Amém? Tanto que a Bíblia diz, o justo viverá da fé.
O justo viverá pela fé. Então Deus não nos chama para viver limitado por aquilo que nós estamos vendo, sentindo, olhando, ouvindo. Mas Deus nos chama para uma vida muito superior a isso. Uma vida que é baseada na fé. E é tão interessante, irmãos, viver baseado na fé, porque viver baseado no que se vê limita as nossas vidas. Eu vou provar para você aqui como que limita as nossas vidas. Eu vou falar um exemplo de uma pessoa conhecida no mundo empresarial e vou falar um exemplo da palavra. Por exemplo, nós temos aqui o empresário, dono da Van, Luciano Hang. As lojas da Van faturaram ano passado mais de 10 bilhões. E ele teve um lucro de 1 bilhão e 300 milhões no ano. A mãe dele pegou Covid no final do ano. E a mãe dele, ele trouxe a mãe dele, os jatinhos que ele tem para São Paulo, com certeza nos hospitais que ele considera os melhores. E depois de alguns dias a mãe dele faleceu de Covid. 1 bilhão e 300 milhões de lucro do ano passado não foi suficiente para salvar a mãe do Luciano Hang. Mas existem milhares de pessoas sendo salvas pela fé na Covid. Tudo bem, existem pessoas que... E aí você não tem que questionar Deus. Deus é soberano. Você crê que Deus cura e alguns filhos dele morrem. Mas são curados. Porque para onde eles foram não existe doença. Deus nunca é mentiroso. Ele cumpriu o que ele falou. Agora eu espero que essa senhora... ela tenha mais que ela tenha tido mais do que uma vida confortável, mas que ela tenha tido, eu não sei detalhes da vida dela, se ela se encontrou com o Senhor. Tomara que ela tenha se encontrado com o Senhor, porque toda a fortuna dela, do filho dela, não pode comprar a salvação dela. Você está entendendo que muitas vezes nós achamos que estamos limitados porque nos falta algo natural. Ah, se eu tivesse o dinheiro dele, o meu tratamento, então eu poderia ter livrado meu filho, eu poderia ter acontecido aquilo. Não. Por mais que um bilionário brasileiro, mesmo que seja um bilionário brasileiro, ele tem limitações, o natural sempre é limitado. Por mais que nós tenhamos hoje a tecnologia, a ciência se multiplicando e a tecnologia, a medicina estando muito avançada, a medicina não consegue nem solucionar o soluço. Eu descobri agora. Não tem um remédio para o soluço. Que outro efeito colateral que eu tive da líquor foi, não, acho que foi do corticoide, foi num dia ficar soluçando o dia inteiro. O soluço é terrível. E eu fui lá saber qual que era o remédio para o soluço. Não tem remédio para o soluço. A medicina avançada ela é limitada em relação ao soluço, irmão. Ela não consegue resolver o meu soluço. Está entendendo? Abraão e Sara, olha o que a Bíblia diz, Romanos 4,17. Você imagine se eles tivessem ficado dependendo do corpo dele, das limitações dele, daquilo que o corpo falava sobre ele, daquilo que as estatísticas falavam, né? Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Essa é a palavra de Deus. Essa era a palavra de Deus sobre Abraão. Eu te constituí sobre pai de muitas nações. Diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! Nosso Deus é o que cria. Nosso Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. E Ele chama à existência aquilo que não existe através da nossa boca. Porque através da nossa boca, quando nós falamos aquilo que Deus já criou no mundo espiritual, isso vem à existência.
diante daquele a quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Você vê que coisa, irmão? Se Abraão fosse ficar confiando nos seus recursos naturais, como é que você imagina que um homem com quase 100 anos ia poder gerar o seu filho? E agora, vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão também teve o tempo que ele foi tentar resolver as coisas da sua forma. Abraão foi se apegar nas coisas do seu jeito, nas coisas naturais, tanto que ele tentou dar um jeitinho para Deus, e gerou o quê? Ismael, que fala da quê? Da carne, que tem confusão até hoje. Eu quis ajudar os irmãos que estavam me ajudando, eu também quis ajudar. Porque é o seguinte, normalmente, como que nós gostamos de perguntar para as pessoas? E aí, Carlos, como você está? É uma pergunta legal, né? Assim, parece muito caridosa. Mas para mim fazia um mal, irmãos. Eu ficava pensando assim, ele está perguntando como que eu estou, mas ele está orando por mim. E se ele está orando por mim, então ele precisa me injetar fé em mim. Como que eu estou? Estou conforme eu para um irmão respondi que tem mais intimidade. Estou conforme a sua oração. A gente ora assim, como está? Claro que eu entendo o que as pessoas estavam tentando fazer. E aí eu até mandei um áudio. Quando eu estiver assim, angustiado, aquele dia mal, eu vou procurar você, meus irmãos que eu sei que eu posso procurar para orarem por mim, para me liberar uma palavra. Mas no demais nós temos que viver pela fé. Bom dia, Cleves. Sua saúde é perfeita. Porque é isso que Deus fala sobre você. Cara, isso aí injeta em nós assim, uma coisa assim tão forte, assim, no dia você acordou mais ou menos, já chegou uma pessoa de fé, já injetou uma fé. Sabe por quê? Porque a fé é um espírito. A Bíblia diz, é o espírito da fé. Tem lugar que você chega, a incredulidade também é um espírito. E ela pega. E a fé também é um espírito. Um ambiente de fé, pessoas de fé, elas contagiam o teu coração. Irmãos, olha como que a fé é algo muito importante. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ali, do versículo 17 até o capítulo 3, Paulo está falando sobre, no livro de Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, ele está falando sobre a fé. Ele queria estar com os irmãos, ele não podia estar com os irmãos, mas ele envia Timóteo. E se você ler vários textos ali, você vai ver que em todo momento a preocupação de Paulo era para saber como que estava a fé dos irmãos. Irmãos, eu já vi pessoas falando para mim, eu não estou falando que nós não vamos nos cuidar, que nós não vamos passar o gel, que nós não vamos usar máscara, que nós não vamos ser prudentes o máximo que nós pudermos. Mas um irmão falou para mim, não foi só um, alguns irmãos falaram para mim, Cleves, eu não vou na reunião porque se eu pegar o Covid eu vou morrer. Eu falei, por favor, irmão, não vá na reunião, fique em paz, assista pelo YouTube, faça aquilo que você sente paz. Entretanto, não fale isso, meu irmão, porque se você pegar o Covid você vai morrer. Não fale isso.
E nós temos que falar todo dia, Senhor, me guarda do Covid, mas ainda que eu pegue o Covid, o Senhor me fortalece e eu passo por esse Covid, em nome de Jesus. É o que nós temos que falar, irmãos. E Jesus, o que ele repreendia? Nós gostamos de repreender falha de caráter, falha moral. Os crentes são muito ligados em falha moral. Mas Jesus era preocupado com a incredulidade, porque ele sabia que se a incredulidade tivesse no coração, não tinha transformação nem de caráter. Porque a transformação de caráter é resultado de eu entender que Cristo, Ele foi lá na cruz e agora Ele é o meu caráter. Isso é santidade. Então, se eu não creio nisso, se eu não tenho uma fé no que Ele fez, eu vou tentar, a minha transformação vai ser apenas moralista, um esforço próprio, não vai ser um fruto, não vai ser algo leve. Eu vou ficar ali, né, tipo... Eu fui uma vez com um jovem, né, no Narcóticos Anônimos. Meu irmão, eu quase entrei lá usando droga. A reunião era assim. Quantos dias limpo? Estou com 10 dias. Como é que tá? Tá difícil. Aí o cara do lado, eu também. Eu acho que ele sai lá usando juntos. Não tem um espírito de fé. É um ali, né, aumentando a autocomiseração do outro e quase encontrando a justificativa no outro para fazer aquilo. Eu fiquei olhando, falei, rapaz, não vem desse aqui não, vou fazer isso aqui lá, em tua casa, eu e você, para nós falar da palavra. Isso aqui não vai te ajudar. Talvez seja só aquele grupo, talvez outros sejam melhores. A minha experiência foi essa. Mas tem um ponto interessante ali, em 1 Tessalonicenses, irmãos, que Paulo fala, né? Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos. Depois você pode ler quantas vezes ele fala sobre a questão da fé. Por isso, não podendo esperar mais, chamamos, capítulo 3, por bem. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que somos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que já não, e sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm. Apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante de nosso Deus. Versículo 10. Ora, noite e dia, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Em outros textos, Paulo fala, em outras traduções fala, eu quero estar com vocês para suprir as deficiências da fé de vocês. Que texto forte, né, meus irmãos? Quanta importância da fé. Olha a importância que Paulo está dando para a fé, né? Irmãos, eu tomo muito cuidado, né? Os nossos grupos não são para ficar mandando matéria de Covid, irmãos.
Porque senão já tem a Globo, a Record, não sei o que, CNN, capeta 5, capeta 7, capeta 8. Irmãos, você quer alguém ser cheio de fé, mas você só assiste a porcaria. Nós não estamos negando que existe, nós já sabemos, irmãos, nós estamos vendo a nossa volta, os nossos parentes, os nossos amigos, os hospitais. Nós já estamos sabendo, mas nós temos algo para nos posicionarmos no mundo espiritual intensamente em oração, usando o poder, né? Eu gosto tanto daquele texto de Efésios, capítulo 1, fala ali do mesmo poder que ressuscitou a Jesus, é o poder que está na igreja. Então nós já sabemos, irmãos, o mundo está difícil, nós já sabemos, e que o mundo vai piorar, nós já sabemos. Porque se não piorar, a Bíblia está mentindo. Que ia ter epidemias, pestes, nós já sabemos, está lá na Bíblia. Só está se comprovando que a palavra de Deus é verdade. Então o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de um ambiente de fé, de um espírito de fé, nos contagiando. É isso que nós precisamos em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, isso aqui é interessante, isso aqui é um problema. Agora eu vou te falar de um problema. Sem fé não recebemos nada. E aqui começa um grande problema. Então, como nós podemos crescer em fé e eliminar a dúvida? Quero deixar isso aqui para você aqui nessa manhã. Que é que está sendo um exercício todo dia, irmão. Vou te contar algumas coisas práticas. No dia que eu passei aqui, o dia mais terrível em São Paulo, que eu recebi uma notícia terrível do médico aqui em São Paulo, eu vim para casa do pastor Marcelo, dormi aqui com a minha esposa e a pastora Valmeide dando apoio, e eu dormi a noite inteira tremendo. E depois que eu fui para Curitiba, eu voltei, eu tive aqui um dia, mas rapidinho, mas ontem eu estive aqui de novo. E quando eu cheguei aqui, a minha alma quis, porque você fica com algumas lembranças. Você está entendendo? Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que batalhar pela fé. Tem coisas que não vai ser resolvido aqui, hoje só. Nós vamos falar aqui, é um dia a dia. É um dia após o outro. Dia após o outro. Dia após dia. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos 10:17, assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Jornal Nacional. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a novela. E a fé vem pelo ouvir e ouvir todas as pessoas que são negativas. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Sabe qual que é o problema de muita gente? Ele tem fé na sua fé. Ele se esforça para ter fé. Não é assim. Você tem formas corretas para você ter fé. Mas não é esforço próprio. Acordar de manhã aqui hoje. Aí. E sabe que vira um peso sobre muitas pessoas a questão de não ter fé. E como eles não sabem como ter fé, o diabo trabalha aqui. Tá, mas você está pedindo para Deus cura, mas você não tem fé. E aí você se esforça para ter fé, e você não consegue ter fé. E você se sente acusado por não ter fé. E a Bíblia diz, a fé então vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz, antigamente Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras, antigamente, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
e pelo qual também fez o universo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E aonde que nós estamos? Em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual o fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Aleluia. O Filho sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Aleluia. Se nós estamos nele, se nós estamos firmados nele, nós estamos então firmes. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus assentou. Sabe por que ele assentou? No Antigo Testamento, no templo, não tinha um algo chamado cadeira. Por quê? Porque lá o trabalho nunca era concluído. Jesus veio, viveu, foi tentado, não pecou, morreu, ressuscitou, foi à destra do Pai e sentou. Sabe por quê? Só senta quem já terminou o trabalho. Tetelestai, está consumado. Está concluído o trabalho. E o livro de Efésios, nos primeiros capítulos, fala dessa obra concluída. No meio do livro fala de nós andarmos nessa obra concluída através da renovação da mente. E é interessante, né? Capítulo 4, eu gosto tanto que fala aí, revistam-se do novo homem. Ó, se vistam do novo homem. Tem gente que acha que vai chegar a algum lugar enquanto não assumir que em Cristo agora foi feita nova criação, justiça de Deus. Então se revista desse novo homem. Gálatas fala o seguinte: se você ainda é pecador, Cristo é ministro do pecado. Nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Aí ele fala assim: se revista do novo homem que foi criado em justiça e santidade. Por isso, aquele que mentia não minta mais. Por isso que? Por causa de uma lei exterior? Não, porque agora você que mentia, você não vai mentir mais, porque você agora é uma nova criação. E essa nova criação que Deus te fez é santa e justa. Você não é mais um mentiroso, você não é mais um alcoólatra, você não é mais aquela mulher que era semelhante à tua mãe. Você agora foi feito em justiça e santidade. Você agora é santo, você agora é alguém que foi criado para fazer Deus. Você que roubava, agora você não rouba mais, não porque tem uma lei exterior dizendo não roubarás, é porque você é justo e santo não rouba. Não precisa colocar uma placa aqui de sinalização na casa dizendo não roube os objetos do pastor Marcelo e da pastora Valneide, porque você não é ladrão. Porque Cristo te fez justo, te fez santo. Por isso que nós não vivemos por uma lei exterior. E porque a única lei do Novo Testamento é o amor. Quem ama não vai defraudar o seu irmão. Quem ama não vai defraudar a casa do seu irmão. Por isso que eu não preciso do mandamento não adulterarás para viver com a minha esposa. Porque o amor é suficiente. Porque se eu amo a minha esposa, eu não vou querer defraudar ela. Eu não preciso de nenhum outro mandamento, o amor é suficiente. Assentou-se, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome dele é acima de todo nome. E a igreja de Atos sabia que o nome dele era acima de todo nome. Pois a qual dos anjos de Deus em algum momento disse, você é meu filho? Hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus
o adore. O que Cristo fala para nós essa manhã? O que Ele tem tentado falar para nós como igreja nesses dias? Cristo fala que nós somos amados. Cristo fala que nós somos perdoados. Vou te falar um negócio aqui. Depois você fala com o pastor Marcelo se eu estiver errado. Paulo não ensina nenhuma igreja a pedir perdão de pecados. Se você achar, me procura aqui depois. Pode falar com o pastor Marcelo. O Alexandre Parreiro, nosso mestre aqui. Vai procurar na Bíblia se a ênfase de Paulo é ensinar a igreja a pedir perdão de pecado. Por que, irmãos? Porque pedir perdão de pecados não perdoa pecados. Quando você creu em Cristo, no que Ele fez, os seus pecados foram perdoados. Não naquele momento, eles já tinham sido, mas você se apropriou do perdão. Por isso que o autor de Hebreus fala que não resta mais sacrifício. Não vai ter outro sacrifício. Todos os nossos pecados, todo escrito de dívida, como vocês falam que constava contra nós através da ordenança, foi pago na cruz. Amém. Por que mas Tiago fala de confessar pecado uns aos outros para ser curado? O que eu creio é que é importante, quando eu não estou conseguindo andar em vitória contra o pecado, que eu procure alguma pessoa do corpo de Cristo para me ajudar, porque isso com certeza é uma crença errada. É uma mentalidade errada que eu estou tendo e eu preciso de ajuda do corpo para mim chegar na verdadeira mentalidade, que é a verdadeira liberdade em Cristo. Sabe o que o Filho fala? Entre com ousadia no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo concede justiça. Esse é o Evangelho. Cristo fala hoje que nós somos completamente perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Amém. Sabe que isso tem que produzir em você? Não que você vive um crente safado. Bem claro aqui. Porque também Hebreus fala muito forte sobre aqueles que estão ultrajando o Espírito da graça. Que usam a graça para providência para pecar. Eu sou perdoado, então vou aprontar. Não, isso tem que gerar um constrangimento de amor no teu coração. Isso tem que te livrar. Sabe o que Cristo fala hoje para você? Não existe mais culpa, não existe mais condenação. Gostando daquela canção antiga que fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus. Cuja vida completa está. Armando Filho, meu pai cantava ele, 1900 e bolinha. Mas é uma letra tão linda, eu gosto tanto de ver. De vez em quando na internet eu coloco ele cantando do Davi Silva. Tanta gente paralisada, cheia de culpa, condenação. Você é crente, mas vive lembrando do aborto que você praticou em 1900 e bolinha. Jesus morreu pelo seu aborto que você praticou. Que o Filho fala hoje que somos sarados, curados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Amém. E o diabo fala, e fica lembrando o diagnóstico do médico. Somos a geração do síndrome do pânico, da ansiedade, do medo. O Filho fala, você tem paz. A paz que excede todo entendimento. O Filho fala que você é justo. Sabe o que é ser justo? É alguém que diante de Deus é sem pecado. A antiga Deuteronômio 28 fala o seguinte: se você, para ser aí fala das bênçãos, seria próximo, seria isso, seria bem sucedido e tal, as coisas acontecendo na tua vida, e etc.
Deuteronômio 28:15 fala que as consequências se você desobedecesse. Maldição, vai dar tudo errado, as pragas vão cair, o céu vai ser de bronze, terra de ferro, ao contrário. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. E tem de louvor que a gente canta que é furado, furado, furado. Ó, por exemplo, essa canção que fala, eu vou cantar uma aqui. E que se abre o céu. O céu já abriu, querido. É a mesma coisa que você querer pedir para mim abrir o portão que já foi aberto para você entrar lá. Por isso, tem mais aberto o céu do que falar que você pode entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus? Você podia cantar assim, entre no Santo dos Santos, pode entrar agora, o que você está esperando? Toma um empurrão. Ok. Você era abençoado se você cumprisse toda a lei. Se você não cumprisse a lei, você estava ferrado. Ok. Agora, como você pode orar? É a minha cura, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Ele cumpriu a lei. Então agora eu tenho que desfrutar da parte que Efésios diz: eu sou abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Só que não vem automático, não cai automático. Nós temos que nos apropriar pela fé. É a batalha da fé. É a batalha para nós acreditar mais no que Deus diz do que no que está acontecendo. Está pegando fogo, você está pensando em desistir, você está ficando louca, está ficando tipo o Clérison alguns dias atrás. Todo dia nós estamos na batalha da fé, irmãos. Agora vamos lá. Hebreus capítulo 12, estou concluindo, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho, livemos-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tire esse pecado fora, já é liberto. Eu fui pregar numa casa de recuperação em São Paulo e falei aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei: eu vim te contar a verdade aqui, você já é liberto. Você não é usuário de droga. Jesus se fez usuário de droga na cruz para que você vivesse em liberdade. Verso 2, presta atenção: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Aí eu vou te falar o seguinte: você tem que praticar a fé inconsciente. Como que você vai ser alguém cheio de fé? Como que você é alguém cheio de fé? É olhando para Jesus. É me relacionando com Jesus. Não é cantando na música: ele está ferrado hoje, mas está ferrado ontem também, estava ferrado ontem também, e você é ferrado amanhã. Deus, olha como eu estou ferrado. Sabe aquelas canções de lamúria, assim? Que você chega no final da canção, sabe o que você está? Onde está a faca para me matar? Agora comece a cantar a grandeza de Deus para você. Amém. Comece a cantar a grandeza de Deus. É por isso que nós precisamos viver intimidade com Jesus, tanto no individual quanto através da igreja. A Bíblia diz em Colossenses que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Nosso coração tem que estar cheio da palavra de Cristo, dessa verdade. Não tem que estar cheio de toda a Bíblia. Tem que estar cheio da palavra de Cristo, tem que estar cheio do Evangelho. Se você olha lá em Efésios capítulo 6, você vai ver que a armadura que diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora deixa eu dar uma dica para você: não espere vir a tribulação para você se fortalecer. Viva fortalecido. Porque a tribulação vai vir.
E se você olhar lá, toda a armadura de Deus é o Evangelho. Cinturão da verdade. Ah, fica com esse cinturão da verdade. Ah, mas eu estou vendo aqui, mas o que você está vendo não é verdade. Tem um irmão, amigo do pastor Marcelo, meu amigo também, o Weiner, austríaco. Tive quarta-feira com ele. Ele falou uma coisa tão interessante, irmãos, que ele orou por muitos anos por muitas enfermidades. Muitas pessoas foram curadas e ele estava enfermo. Até que o dia que ele deixou de estar enfermo, ele continuou orando por aqueles que estavam enfermos. E ele foi no médico e o médico falou para ele, você tem isso, isso e isso. Ele falou, não tenho. Deve ter sido muito estranho. Ele é bem firme mesmo, é austríaco, né? É europeu, muito seco, né? Se vamos dizer, muito direto. Ele falou, não tenho. Se fosse nós, ele falou, eu tenho, claro que tenho, certeza que tenho, né? Ele falou, você vê, para ele falou na cara do médico, eu não tenho. Ele contou uma coisa muito interessante, né, irmãos? A vida e a morte estão no poder da palavra, sim ou não? Sim. E, irmãos, uma palavra que entra no nosso coração errada. Ele falou que estava orando por uma mulher que estava com dificuldade de andar. Deus falou para ele, essa mulher vai ser curada hoje. Ele orou pela mulher, a mulher não andava. Ele ficou parado e pensando, por que essa mulher não anda? A mulher dele teve uma palavra de conhecimento, falou, ela não anda por causa da palavra do médico. Nós temos que cancelar a palavra do médico. A palavra do médico entrou no coração dela. E eles cancelaram. E a hora que eles cancelaram a palavra do médico no coração dela, ela começou a andar na hora. Aleluia. Então, como que tem que ser como que essa fé é produzida no nosso coração? Louvor, oração, meditação na palavra, oração em línguas. É relacionando com Jesus, desfrutando dele. Pegar um texto das Escrituras e parar ali e falar, e ficar naquele texto, até que ele se torna rema, né? Como o Alexandre já falou sobre a palavra rema, que é a palavra viva no nosso coração. Irmão, muitos salmos que a gente vê é a declaração do salmista em relação a Deus. Era aquilo que era verdade para ele em relação a Deus. Nós pegamos muito como promessa aquilo. E se você for olhar, é muito do que nós encontramos na obra consumada da cruz, saúde, perdão, etc, etc. Deixa eu falar um negócio para você aqui que Deus falou comigo essa semana. A gente tinha falado um tempo, mas reforçou essa semana. No tempo da lei, Davi viveu pela graça. No tempo da graça, muitos vivem pela lei. Davi estava no tempo da lei e viveu pela graça. Ele cometeu um assassinato, era para ele ter morrido. Mas Davi nunca quis relacionar com Deus baseado na lei. Davi sempre teve um coração que dependeu da graça de Deus. E nós estamos na dispensação da graça, nós estamos com a graça gritando para nós, e nós vivemos um evangelho medíocre, desprezando o que Cristo fez na cruz. Nós desistimos muito fácil, irmãos. Tem uma senhora em Curitiba que ela está perdendo memória, mal de Alzheimer, e ela é uma serva do Senhor, e eu falei com o genro dela. Eu lembrei dela essa semana, eu falei, nós vamos desistir já? Deus não tem mais poder de curar o Alzheimer? Deus nunca foi limitado e nunca será limitado, mas nós temos limitado Deus. Por isso que o pastor Marcelo está falando, vamos cair de cabeça na comunhão do Espírito Santo. Vamos para cima na comunhão com Deus. Porque nessa comunhão com Deus você fica fortalecido do Senhor e da força do Senhor. E aí, então você pode resistir no dia mal. E tendo feito tudo, você fica firme. E o nome do Filho é glorificado. Em nome de Jesus, todas as tribulações que nós passamos é a oportunidade para Jesus ser glorificado.
O Pai tem um compromisso de glorificar o Filho. E Deus quer glorificar o Filho através das nossas vidas. Você está passando por uma doença, alguém na sua família está passando por uma doença, você está passando por uma dificuldade financeira, Deus quer ser glorificado. Eu quero te falar uma coisa aqui hoje. Normalmente um pregador tradicional, ele gosta de falar o seguinte: Jesus veio para te salvar. Se você quer dinheiro, trabalhe. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que Deus cuida das aves do céu. Não tem área na vida que Deus não possa intervir. Você que limita a Deus. Se você falar que Deus, para mim é só salvação. E se você pegar a palavra salvação, cura está dentro de salvação, tudo está dentro de salvação. Tudo faz parte da salvação de Deus. O inferno também, mas não é só isso. Se para você Deus só serve para te livrar do inferno, viva como herdeiro que nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Então deixe Deus fora das tuas finanças, deixe Deus fora do teu casamento, se vira. Muito triste isso, que você vai perder uma grande herança. Deus quer se envolver sim no teu trabalho. Deus quer se envolver sim em qualquer limitação que você tem. Deus é Pai. O Filho dele morreu para que ele pudesse cuidar de você em todas as áreas. Por fim, nessa sua caminhada de poder andar na vitória de Cristo, diga: eu quero andar na vitória de Cristo, na cruz. Isso é andar pela fé. Diga: o meu limite é o limite de Cristo. Deus me falou muito sobre o Espírito Santo esses dias. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Você pode chegar lá, se ajoelhar e falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu não estou conseguindo andar na vitória de Jesus. Espírito Santo, eu não deveria estar sentindo medo. Não é nem sentindo medo de falar melhor a palavra. Eu não deveria estar me permitindo que o medo me controlasse. Porque sentir medo é uma coisa, permitir que o medo controle é outra. Quando você está fazendo alguma coisa que você lá no teu interior está sentindo medo, é porque você está andando em fé. Você está sentindo medo, mas você não anda por sentimento. Você anda pela fé. João 14,16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita em vocês e estará com vocês. E nessa manhã você possa, lá na sua casa, todos os dias, né? Esse relacionamento com Deus, nessa batalha da fé. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa que você leia a Bíblia. Deus não precisa que você faça nada. Mas eu e você precisamos relacionar com Ele pertinho. Amém. Irmãos, deixa eu ler aqui para vocês. Eu não ia ler, mas para terminar, eu mandei para alguns irmãos. O seguinte aqui. Deixa eu achar aqui. Eu mandei para alguns irmãos parte de um livro que eu estou lendo do Tim Keller. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler para você aqui. No outono de 1999, ministrei o estudo bíblico do livro de Salmos. Ficou claro para mim que eu mal arranhava a superfície do que a Bíblia ordenava e prometia em relação à oração. Vieram então as semanas sombrias após o ataque de 11 de setembro de 2001 em Nova York, em um pastor de Nova York.
Quando a cidade inteira afundou numa espécie de depressão clínica coletiva, mesmo enquanto se recuperava de tudo, para minha família as trevas foram mais intensas, uma vez que minha esposa, contra os efeitos da doença, por fim... Oi? Lutava contra os efeitos da Isso, doença. obrigado. Por fim, fui diagnosticado com câncer de tireoide. Em determinado momento, no meio disso tudo, minha esposa insistiu em que fizesse com ela algo que nunca tivemos autodisciplina para fazer com regularidade. Pediu-me para orar com ela todas as noites. Todas as noites ela usou uma ilustração que traduziu muito bem o que sentia. Pelo que me lembro, ela disse algo mais ou menos assim: imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo alguma noite? Não. Seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. Bem, se não oramos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos enfrentando. Eu com certeza não sobreviverei. Temos que orar, simplesmente não podemos deixar que isso saia da cabeça. Talvez tenha sido a força da ilustração, talvez apenas uma questão de momento certo, talvez o Espírito Santo de Deus, ou a hipótese mais provável tenha sido o Espírito Santo de Deus usando o momento e a clareza da metáfora. O fato é que de repente tudo ficou óbvio, percebemos a seriedade da questão, reconhecemos que qualquer coisa que constituísse uma necessidade verdadeiramente negociável era algo que podíamos fazer. Já faz, desde essa época, que esse pastor não deixa uma noite de orar com a sua esposa. Irmãos, nunca antes nós precisamos tanto estar aos pés do nosso Senhor. Eu acrescentaria um outro elemento, além da oração, da palavra, da meditação da palavra, essas coisas, elas são muito importantes. Eu diria que nós deveríamos participar da ceia todos os dias, para nós lembrar o que o nosso Jesus fez por nós. Coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos para nós exaltar o Senhor. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso viver uma vida sem limites. Aleluia. Que o Senhor consumou lá na cruz, Senhor. A minha cura, a minha salvação, a minha transformação, a minha santificação, a minha justificação, Senhor, a minha lucidez, as minhas emoções perfeitas. Comece a agradecer ao Senhor nessa manhã. Comece a render louvores